Conversa com Luiz Felipe Pondé. Conversar com um filósofo é outra coisa, né? O Pondé sempre sugere aí um assunto para a gente tratar. Hoje ele usou uma palavra que, sinceramente, eu nunca tinha ouvido. Deliquescência. Deliquescência. O que seria uma absorção? Isso falando aí de redes sociais que absorvem tudo, né, Pondé? E a mídia tradicional, que é responsável, não pode, né, ser levada de roldão aí. Ela tem que se distanciar disso, né? Bom dia. Bom dia, Zé Paulo. Bom dia a todos. Isso mesmo, Zé Paulo. E esse conceito de absorção ainda tem uma parente próxima do ponto de vista da palavra, do som e da escrita, que é a ideia de você ser delinquente, né? De você dissolver as práticas de vida social, né? E política. E eu acho que a gente tem, antes de tudo, uma questão agora, que é o tema da gripe, né? Do coronavírus, chegado ao Brasil e tal. E, assim, o ministro da Saúde, o próprio doutor David Wip aqui em São Paulo, né? Em entrevistas já várias, inclusive ontem, acho que deram, assim, um exemplo muito didático, muito claro e consistente do que deve ser o trabalho da mídia profissional nesse caso. Esse problema das redes sociais, assim, a gente tem falado desde 2016 do problema do fake news e da irresponsabilidade. As mídias sociais, elas são uma cultura de bactérias, já que está na moda esse tema viral e bacteriano. As redes sociais, elas são uma cultura de bactérias muito poderosa para dispersar conteúdos que, na realidade, geram uma absorção delinquente da informação. E o tema agora da gripe, do coronavírus, é um bom exemplo de como eu entendo que a mídia profissional deve mostrar o que é comunicar e o que é informar sem gerar o pânico e o desespero que as redes sociais estão gerando. É claro que as redes sociais não são só isso, elas produzem acessibilidade, nós todos estamos trabalhando nas redes sociais, mas ela tem essa dimensão, que é uma dimensão bastante negativa do ponto de vista da vida em sociedade. E o momento é o momento que a mídia profissional deve se afastar do sensacionalismo e da paranoia, porque, primeiro, não há razão para isso. Todos os especialistas apontam que o caso não é para um delírio absoluto, achando que o mundo está entrando numa era apocalíptica. E tem gente nas redes sociais, por exemplo, que falam... Ontem circulava coisas como lança-perfume, combate o coronavírus. Outro absurdo é o coronavírus chegou no Brasil por culpa de rico que viaja de avião para o exterior. Esse tipo de baixaria que gera pânico, a gente deve combater com informação didática, sem informação sensacionalista, que faça as pessoas, o que é natural nesse caso, muitas vezes ficar com medo e interromper sua vida cotidiana, seus compromissos, seu lazer, e entrar numa espécie assim, de transe paranoico, quando não há razão. Todos os especialistas apontam que o vírus tem que ser cuidado, principalmente em populações acima de 60 anos, com problemas respiratórios, certo? Não só os sintomas de gripe que são comuns, e que talvez, como disse a revista Nature, ontem ou antes de ontem, essa gripe logo deverá ser mais uma das gripes que circulam por aí, e em breve vai se produzir uma vacina. O que assustou muito, né, Pondé, foi a posição do governo chinês. O governo chinês lançou esse pânico aí inicialmente, né? E as redes sociais foram aumentando cada vez mais. Mas o governo chinês tem muita participação nisso. A gente vê aquelas imagens de cidades de um país de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, vazias, desertas, é para assustar. Sem dúvida nenhuma. E aí a gente vê, por exemplo, pelo menos no início do processo aqui no Brasil, como as autoridades estão se movendo num sentido bastante consistente até agora, e eu espero que não repitam, não acredito que vão repetir esse erro ao qual você se referiu. E na China tudo é em número gigantesco, né, Zé Paulo? É tudo em número gigantesco. Então, quando as pessoas veem imagens de gente com máscara desesperada em fila, gritando, correndo, cidades completamente fechadas, é natural que isso gere uma sensação de pânico. E é por isso que eu acho
que nós temos que fazer uma mediação, que aliás tem a ver com a palavra mídia, certo, do inglês, fazer uma mediação no sentido de ajudar as pessoas a não entrarem nesse surto, que só seria pior. Então, bom fim de semana e voltamos a conversar semana que vem. Bom final de semana, obrigado, até a semana que vem. Até logo.